Olá a todos, eu sou a mestranda Bianca Poli Rodrigues e estou aqui hoje para apresentar o trabalho intitulado Desafios para a Promoção da Sustentabilidade na Educação Infantil, reflexões a partir da escuta docente. Em relação à introdução e à contextualização, atualmente as crianças possuem uma relação sensível e espontânea com a natureza. Porém, essa relação, ela advém desde a ancestralidade. Isso é um conceito que Léa Tiriba, uma referência nacional, evidencia em seus escritos. Entretanto, realmente na atualidade, o emparedamento, as rotinas fechadas e os espaços artificiais acabam predominando nas instituições de educação infantil. Nesse sentido, evidencia-se uma crise ambiental que impõe desafios à docência. Como promover a sustentabilidade na educação infantil é uma pergunta que perpassou esse estudo. Nesse sentido, a pesquisa busca compreender os desafios enfrentados pelas professoras de educação infantil e ação de práticas sustentáveis. O presente estudo, então, ele é um recorte do trabalho de conclusão de curso em pedagogia. Então, o objetivo está atrelado a compreender os desafios enfrentados por essas professoras de educação infantil para desenvolver as práticas pedagógicas voltadas à sustentabilidade. E esse trabalho se justifica devido à baixa frequência de vivências de fato sistematizadas e articuladas à rotina com a natureza na educação infantil. A fundamentação teórica. Então, a produção acadêmica sobre a educação para a sustentabilidade cresceu nas últimas décadas, de fato, impulsionando, então, políticas públicas e práticas pedagógicas críticas. Entretanto, foi realizada uma busca, a BDTD, nos últimos 10 anos, com foco nas dissertações e teses na área da educação, relacionando as práticas sustentáveis para verificar, de fato, como está esse panorama, né? Como esse panorama acaba se articulando, então, na atualidade. Foram, então, selecionados 5 trabalhos relevantes, mesmo que não sendo foco essencialmente na educação infantil, eles evidenciaram contribuições teóricas e metodológicas significativas nesse campo. Os principais estudos identificados foram de Almeida, em relação ao estágio supervisionado, destacando uma sala verde como esse espaço de educação ambiental crítica integrada ao território. Também de Santos, que propõe uma metodologia crítica e transformadora, com trilhas ecológicas e temas geradores, baseado então na pedagogia de Freire. E também Conceição, que analisa as tensões entre o currículo prescrito e as vivências ambientais em escolas afetadas por conflitos socioambientais. E por fim, Faria, que apresenta uma pesquisa-formação online com base na convivência pedagógica, valorizando então saberes da experiência e uma formação crítica. Em relação à metodologia, como abordagem qualitativa, fundamentada em Gil, foi realizado esse levantamento das teses e dissertações sobre a educação ambiental e a sustentabilidade articuladas à educação infantil. Uma pesquisa de campo, então, devido ao TCC, com questionários abertos a professoras da rede municipal, com a aplicação desses questionários a professoras de rede pública da educação infantil do município do Paraná. A análise do conteúdo por meio de Bardan, com a identificação dos núcleos de sentidos, por meio das etapas da leitura flutuante, da codificação, da categorização e da interpretação, e as categorias emergentes organizadas em 4 eixos principais. Dessa forma, partindo já para alguns resultados e reflexões, então a primeira categoria evidencia aí uma falta de formação continuada voltada para a sustentabilidade, onde os principais apontamentos revelam que as docentes relatam essa ausência da formação específica em relação à temática, reconhecem a importância do tema, mas ainda se sentem despreparadas para planejar atividades eficazes, práticas pedagógicas em relação a isso, uma vez que a formação atual acaba sendo centrada na racionalidade técnica, sem aprofundar de fato essas outras dimensões. Evidenciou-se, então, uma fundamentação teórica atrelada à necessidade de políticas que promovam uma educação ambiental crítica e contextualizada, ainda uma formação sensível. Essa categoria evidencia essa urgência em investir em uma formação continuada crítica e situada, que promova, então, esse pertencimento à natureza e à comunidade e ainda ajude a ver possibilidades de ressignificar os espaços. A segunda categoria, intitulada Infraestrutura Escolar Limitada e Ausência dos Espaços Verdes, já aponta aí uma outra questão dos espaços, que a primeira categoria já trouxe algumas evidências.
Então, alguns principais apontamentos: a falta de jardins, de quintais e de espaços abertos nas instituições, a realidade escolar ainda emparendada e dificultando esse contato com a natureza e com a sustentabilidade, a ausência de um projeto de fato que olhe para essas questões. Nesse sentido, evidenciamos que o ambiente ele deve ter uma construção social e pedagógica, os espaços devem favorecer essas questões, e o espaço muitas vezes ele é de fato uma disputa simbólica e formativa, então ele tem muitos atravessamentos, as questões estruturais desses espaços. E isso se faz necessário ser reconhecido e ser refletido. Nesse sentido, evidencia a necessidade de superar a precariedade estrutural, porém envolvendo uma mudança de concepção pedagógica, não apenas de reformas físicas, porque muitas vezes os espaços eles são subutilizados, eles não são explorados em sua total potência. Muitas vezes esses espaços têm potencialidades de ser construído paredes verdes, parque de pedras, então ressignificar o uso de fato desses espaços disponíveis. Em relação à terceira categoria, sobre o currículo engessado e o excesso de demandas burocráticas. Então, os principais apontamentos revelam a rigidez curricular e o excesso de tarefas burocráticas em detrimento, então, das atividades de fato realizadas com as crianças, que devem, então, ser o centro de todo o trabalho da educação infantil. A falta de tempo e a falta de apoio para integrar essas práticas no cotidiano, também o tempo fragmentado e o foco em conteúdos, esvaziando a criatividade e a escuta do território, compreendendo então, nesse sentido, que o currículo precisa ser inédito e precisa estar apto ao contexto vivido. Também a ruptura com os modelos educativos mecanizados se faz necessário nesse sentido, e ainda educar para o ainda não pensado, né? Então, o diálogo com os saberes populares, né? E a rotina, muitas vezes, acaba não dando tempo suficiente para desenvolver o contato com a natureza. Isso foi uma das falas das professoras que foi evidenciado. Ainda nesse sentido, se faz necessário transformar o currículo exigindo uma valorização docente, uma valorização do tempo, das políticas públicas e das condições reais de trabalho. Então, existem esses múltiplos atravessamentos que devem ser tensionados nesse movimento. Por fim, a última categoria, em relação a iniciativas isoladas e a ausência do apoio institucional, acaba estando diretamente ligada com a categoria 3, que evidencia ainda que existem práticas sustentáveis pontuais, como horta, reciclagem, algumas saídas de campo, porém as ações dependem do esforço individual, sem o apoio da gestão ou de políticas públicas efetivas de fato, e a falta de continuidade e articulação institucional. Então compreendemos que a prática ela precisa ser coletiva e ela precisa ser politicamente sustentada, para que de fato seja algo integrado a essas realidades. E também a construção do sujeito ecológico exige reconhecimento e também o diálogo institucional, entendendo que isso deve ser um princípio que norteia todo o trabalho docente. Ainda a valorização dos saberes do território e da comunidade. As professoras evidenciam em suas falas que esperamos mais lugares para o contato com a natureza. Então, de fato, isso é essencial e deve ser intrínseco a essas realidades. Assim, a conclusão dessa categoria evidencia que as práticas isoladas, elas são potentes, mas elas acabam se caracterizando como frágeis devido a essa falta de apoio. É essencial, então, fortalecer essas políticas coletivas, uma gestão democráticas e redes formativas para que, de fato, essas práticas tenham uma base sólida e possam ser realizadas continuamente. Partindo para as considerações, então a pesquisa ela possibilitou compreender os desafios enfrentados por professores da educação infantil na promoção de uma educação para a sustentabilidade. Então a escuta docente ela revelou uma leitura sensível e crítica das condições concretas que acabam atravessando o cotidiano escolar da educação infantil. As práticas sustentáveis ela muitas vezes ocorrem de forma fragmentada e enfrentam entraves estruturais, curriculares e políticos. E não se trata, então, de uma mera vontade individual, mas de uma urgência por políticas públicas sensíveis à causa ambiental, formação continuada de qualidade, uma melhor infraestrutura e ressignificação dos espaços ociosos e subutilizados, e a reorganização do tempo pedagógico em relação às atividades burocráticas. E eu agradeço pela oportunidade de diálogos